E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal Deus Salva os Pecadores. Eu sou José Onias. Então, nesse vídeo de hoje é uma pregação falando sobre o Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, que fala do coxo, né? Mas antes de tudo, dê uma explosão de like aí e se inscreve no canal para receber as notificações. Vamos para o vídeo. Quero fazer, antes de tudo, uma oração. E se você for ouvinte desse canal, ore comigo. Se você estiver dirigindo, se você estiver no avião, pilotando um avião, ou se você estiver fazendo alguma atividade, você não precisa fechar os seus olhos. Eleva o seu pensamento a Deus, que Deus vai estar te ouvindo, porque Ele conhece os nossos pensamentos. Então, vamos lá. Como eu estou aqui em casa, então eu vou fazer essa oração. Vou fechar os meus olhos. E se você estiver em casa, feche os seus olhos, feche sua porta, a porta do seu coração, a porta da sua casa, e vamos na oração para comigo. Soberano e eterno Deus, o Altíssimo, santificado seja o teu nome, ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra. No nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu te invoco a tua presença, o teu santuário, Deus Altíssimo, vai de encontro para com essas pessoas, para com esse ouvinte, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial, salvando, Senhor, meu Deus, que que a tua palavra possa entrar no coração deles, e que o Senhor possa fazer maravilha, que o Senhor possa curar a enfermidade, abrir porta de emprego, quebrar a depressão, fazer grande obra, Senhor, na vida dessas pessoas que estão me ouvindo. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Pai, vá de encontro para com cada um deles, Senhor. Opera poderosamente, quebrando toda a barreira de Satanás, todo o poder das trevas, no nome de Jesus. Amém. Então, vou ler aqui no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 5, que diz assim, capítulo 5, versículo 1, que diz assim, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico Bestedas, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia as grandes multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Aí nós vimos aqui, vou dar uma pausa aqui, depois continuo lendo, que ali Jesus foi lá naquele lugar, né, no tanque, né, no alpendre ali de Salomão, que ali tinha um tanque, né, chamado em hebraico Bethesda, que ali o pessoal vivia, aleluias, glória a Deus, todos que se achavam com alguma enfermidade incurável, que às vezes o médico não conseguia curar, não conseguia ter um remédio para ser curado, e ali aquele pessoal ia ali para aquele tanque. Todos que se jogavam na hora que o anjo vinha ali, segundo as escrituras, a palavra de Deus diz que descia um anjo em certo tempo ali e movimentava aquelas águas. Então todos que se jogavam na hora do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade. Mas a Bíblia diz que quando o anjo agitava, aquele que pulava no tanque era sarado de qualquer enfermidade. Aleluias, glória a Deus. E havia ali, a Bíblia diz que havia ali um homem que se achava há 38 anos e se achava enfermo. E ele, todas as vezes que o anjo agitava a água, que ele ia pular, aí o outro passava na frente e pulava, aproveitando ali o movimento das águas. Aí eu vou continuar lendo.
porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, ali sarava de qualquer enfermidade que agitava. Então, naquele tempo, o povo procurava aquele tanque para poder mergulhar ali. E esse homem, como diz as escrituras, ele já havia 38 anos que se achava enfermo. Imagine, uma pessoa ficar 38 anos, ele se achava nessas condições, aleijado, sem poder andar. E ele procurava entrar nas águas, mas não tinha ninguém para o ajudar, para colocar na água, para que na hora que o anjo agitasse, ele pulasse e ficasse curado daquela enfermidade. Mas a Bíblia diz, e eu vou daqui a pouco eu vou ler, que ele teve um encontro com uma pessoa especial. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Não foi com qualquer pessoa, foi com o Filho de Deus. Aleluias! Ele se achava 38 anos naquelas condições. 38 anos doente, mas a Bíblia não fala quantos anos ele tinha. Fala que ele tinha 38 anos. Segundo os judeus, ali quando o anjo agitava as águas, qualquer pessoa que pulasse na água seria curado de qualquer enfermidade. A Bíblia é infalível. Alguns historiadores falam que era lenda, que os judeus falavam lenda, mas não era lenda. É verdade. As escrituras declaram. Se a gente ler lá em Hebreus 12, que a gente estamos rodeados de uma grande testemunha uma grande testemunho. Depois eu vou ler aqui, uma grande testemunho. Inclusive vou procurar agora aqui em Hebreus capítulo, vamos ver lá, Hebreus capítulo 12, do versículo 1. Vamos lá, o que a Bíblia diz. Referente à testemunha. Vamos lá. Hebreus, já achei até o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Porquanto nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, deixamos todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aí ele fala aqui, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí nós estamos rodeados de uma tão grande testemunho que até os dias de hoje, quantos servos de Deus não tem por aí no planeta Terra? Então nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Então naquele tempo do tanque, tinha uma grande testemunha de gente confirmando esse milagre, que toda pessoa que entrasse no tanque seria sarado de qualquer enfermidade. Então, quando a gente tem um vizinho, ou a pessoa mora num bairro ou numa cidade, que os vizinhos conhecem o seu testemunho, que você é servo de Deus, que você guarda a palavra de Deus, então nós somos rodeados de uma grande
nuvem de testemunhos. Então as pessoas estão testemunhando as suas atitudes, se é boa ou se é ruim. Então, aquela nuvem de testemunho. Aleluias, glória a Deus. Então, vamos continuar aqui sobre... Eu vou ler aqui, o restante aqui, capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes, aí Jesus fala, queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Aí Jesus disse-lhes, levanta-te e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram, aquele que tinha sido curado, e sábado não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhes, pois quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? O que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grandes multidões. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhes, eis que já está são, não peques mais para que te não suceda algumas coisas pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curaram. Aí, a gente vimos aí, Jesus mandou ele levanta, quando ele teve um encontro com Jesus, que ele disse, Jesus falou assim, tu queres ficar são? Ele disse, Senhor, não tenho alguém que me coloque no tanque quando o anjo agita a água, né? No sentido dele, ele achava que Jesus ia pegar ele e colocar ele na água, mas ele estava de frente com o Todo-Poderoso. Ele estava de frente com aquele que somente com uma palavra iria curá-lo. Jesus disse, levanta, pega a tua cama e anda, somente no seu falar. E aquele paralítico se levantou-se. Eita glória, aleluias. Eita glórias. Mas a gente vimos aí, no final, quando os judeus perguntou para ele, mas sábado não te é lícito levar a cama? Mas ele disse, olha, aquele homem disse assim, aquele homem, como ele não sabia o nome que era Jesus, ele disse, aquele homem que ele próprio me disse, pega a tua cama e anda. Pega a tua cama e anda. Mas quem é esse homem? Ele violou o sábado. Você vê que os homens da lei, no passado, estavam tão cego pela lei, tão rude pela lei, que ele não examinava. O sábado o sábado era para adorar a Deus, como na lei dos judeus. Mas ele não entendia que a obra de Deus também tinha que ter um milagre, tinha que ter uma cura. Era necessário a pessoa curar. Os homens estavam tão cegos que eles não examinavam as escrituras. Aquele homem, ele tinha 38 anos naquelas condições. Mas por que ele estava naquelas condições? Sabe por quê? Porque ele estava no pecado. Ele pecou contra Deus. Por isso que, segundo as escrituras aqui, Jesus disse, você já está são, não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então, o pecado, ele tem as suas consequências. Tem doença que não é pecado, não é por causa do pecado, mas nessas condições
do coxo era o pecado. Jesus disse: você já está curado. Não peques mais para que não suceda coisas piores. Jesus deu alerta, Jesus deu o perdão. Jesus perdoou ele, os pecados dele. Perdoou naquele momento que ele se encontrou com ele. A misericórdia de Deus é tão grande, tão maravilhosa. A gente não sabemos quanto tempo o cara ficou. Ele tinha 38 anos naquelas condições. 38 anos. Mas não sabemos a idade dele. As escrituras não falam a idade de quantos anos o homem tinha. Aí imagina as condições que ele ficou. Esses 38 anos. E Jesus, ele curou aquele aleijado. Então, quando ele não tinha a força de entrar no tanque, ele encontrou aquele que está acima do tanque, aquele que está acima dos anjos, aquele que está acima de todas as coisas. E somente com uma só palavra ele disse assim: levanta-te e anda. E mais na frente, como diz as escrituras, Jesus disse assim para ele, do capítulo 5. Depois Jesus o encontrou. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhes: eis que já estáis são. Não peques mais, para que não suceda coisas pior. Então, Jesus deu uma alerta para ele. Jesus está te dando um alerta hoje para você. Se você vive uma vida de pecado, Jesus fala assim: não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Não peques mais. Ele é o Deus do milagre. Se a gente nós acreditar e tiver fé, buscar a Deus de todo o coração, fazer um jejum, buscar a sua palavra, clamar, ele concede o desejo do nosso coração, porque lá em Jeremias 33:3 diz assim: clamas a mim, te respondei-te-eis, anunciai-te-eis coisas grandes e firmes que você não sabe e você vai receber se você clamar. Jesus disse: tudo que pedis a Deus em meu nome, crendo, vai receber. Mas é necessário uma obediência, é necessário uma busca, é necessário ficar livre do pecado. Nós estamos rodeados de uma grande testemunha de pessoas. Quando fala testemunha, fala de pessoas. Rodeado de uma nuvem gigante. Qual será o seu testemunho diante das pessoas? Se você der um testemunho bom, já é o suficiente para as pessoas verem assim: realmente esse cara aí é servo do Deus vivo. Realmente essa mulher aí é serva do Deus vivo. Realmente esse jovem aí é servo do Deus vivo. Então o seu testemunho vale muito. O seu testemunho tem histórico, tem valor. A sua vida tem valor diante de Deus. Você que ouviu essa palavra, viu o coxo, viu o milagre que Jesus fez, está escrito nas escrituras, testificado, é escrito, deixou escrito na sua palavra. E Jesus faz milagre até hoje, basta nós acreditar. Quando os médicos dizem não, ó, você não tem jeito. Mas para Jesus tem jeito, mas basta nós buscar, clamar a Ele, que Ele concede o desejo do nosso coração. Tudo que pedis Jesus, tudo que pedis a Deus em meu nome, crendo, vai receber. Vai receber se você acreditar. Assim como o coxo foi curado, que não tinha ninguém para o ajudar. Quando não tiver ninguém para te ajudar, que você achar que não tiver mais jeito, ou na minha vida não tem jeito, não consigo encontrar ninguém para me ajudar, lembre-se que Jesus está aqui para te ajudar. Através dessa palavra, da palavra de Deus, Ele pode te ajudar, assim como ajudou o coxo.
Ele somente com uma só palavra. Ele não falou duas palavras, ele falou somente uma. Pega a tua cama e anda. Porque para os judeus, dia de sábado não poderia fazer nada. E Jesus, não é que ele violou a lei. Ele fez uma obra, a obra de Deus. Ele curou um homem que havia 38 anos naquelas condições. Havia no pecado, na lama do pecado, destruído, sem poder esse movimento, inválido. Jesus pegou uma pessoa inválida e colocou ela e deu validade nela. Levantou o seu autoestima. Então, se você estiver na baixa estima, nas condições de enfermidade, se você acreditar, Deus pode fazer isso. Deus pode curar. Deus pode. Porque a Bíblia diz que ele pegou um homem inválido. Nos dias de hoje, esse homem seria aposentado pelo INSS. Que é uma pessoa que não tem condições, não serve mais para nada, arrastando pelo chão, sem poder ter ninguém para o ajudar. E Jesus deu autonomia para aquela pessoa, para aquele coxo que havia naquelas condições de 38 anos. Mas ele tinha mais idade. Talvez no seu tempo, aquele tempo lá, que ele estava caminhando normal, que ele estava caminhando, e ali ele começou a pecar, começou a fazer, eu posso fazer o que eu quero, eu não estou nem aí. Começou a fazer algumas coisas que desagradou a Deus. E a doença paralisou ele e ficou coxo. Mas Jesus levantou a autoestima, Jesus deu o perdão. Então, se você estiver me ouvindo neste momento, Jesus pode te perdoar os seus pecados. Jesus pode te curar, basta você acreditar que Jesus pode fazer um milagre. Porque Ele é o Deus do milagre. Jesus é o nosso Salvador. Além de salvar, Ele cura também. Ele é o médico dos médicos. Ele é o juiz do juiz. Ele é o advogado dos advogados. Se você pensa que seus erros está condenado, para Cristo não. Há uma solução de perdão. Lembre-se que você errou, você tem que pagar pela justiça da lei dos homens. Mas você pode se redimir diante de Deus. Você pode ser resgatado. Porque para Deus nada é impossível. Então, meus amados irmãos, ouvintes desse canal, se você ouviu essa palavra e se essa palavra fez efeito na sua vida, fez um milagre, e se você aceitou Jesus, se inscreve no canal, deixe seus comentários e aí a gente vai apresentando a Deus as pessoas em oração, aqueles que pediram oração no momento aqui que a gente estiver gravando o vídeo, que estiver na igreja, né? E se você se converteu através desse canal, procure uma igreja mais próxima da sua casa e sirva a Deus. Uma igreja que guarde a sua palavra, a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui, que Deus em Cristo abençoe, né? Se você quiser aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, você fala comigo e repete essas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha alma. E aí, você se declarando diante dos homens e diante, assim, dessas palavras que eu estou aqui no canal do YouTube, a Bíblia diz que quando você se confessa, haverá festa no céu. Há um banquete de glória por sua vida, por cada alma que se converte, haverá festa no céu. O céu é céu de alegria, céu de paz, gozo e felicidade. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E que Deus em Cristo abençoe a todos. Amém.